Videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar de HTML. E em HTML nós vamos usar uma outra tagzinha, a tagzinha div. E vocês vão ver que interessante utilizar essa tagzinha div, beleza? Então, sem delongas, eu vou também acrescentar junto com a tagzinha div, eu vou usar um estilo, né? Então vamos utilizar ali dentro do nosso header um estilozinho para que vocês também façam uma associação para fazer formatações de uma forma diferente, beleza? Sem delongas, vamos ao nosso código. Notem aqui que eu tenho uma estrutura HTML básica totalmente formatada, né? Onde na linha 1 eu tenho um document type fazendo o indicativo do tipo de documento, que vai ser um arquivo do tipo HTML, chamei o arquivo de index.html, aí eu tenho aqui, ó, tag HTML abrindo e fechando. Poderia fazer uma formatação de documento aqui, ó, ele tá vendo que ele abre um pouco mais, você pode até fazer uma indentação aqui, ó, caso vocês queiram, né, não tem problema nenhum, beleza? Eu já peguei esse arquivo, dei um double click, já abri no meu browser aqui, ó, Ctrl R, não tem nada dentro dele, tá? Então não tem nada aqui dentro do body, é óbvio que ele vai me mostrar em branco. Vamos lá então? O que a gente vai fazer aqui, ó, para dar uma incrementada? Então eu vou usar algumas outras tagzinhas que nós já comentamos em outras videoaulas, tá? Então, para quê? Para começar a fazer um desenho, começar a fazer uma associação de tags, tá? O nosso foco é div, tá? Então vou até colocar aqui, ó, no nosso title, ó, usando a tag div, beleza? Então deixei aqui só para que vocês olhem e vejam que nós vamos ter isso aqui como foco, essa tag. As outras, deem uma olhadinha nas outras videoaulas que vocês vão entender. Caso tenha dúvida, me escreva que eu te esclareço a dúvida, beleza? Então olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar um H1, que eu vou colocar um título aqui, eu vou colocar aqui, ó, uso da tag div, tá? Então coloquei ela ali, o uso, né? O uso da tag div. Então coloquei um títulozinho. Aí eu vou vir aqui, ó, aqui dentro, ó, vou colocar um outro título, né? H2, que é um título um pouco menor, né? Não sei se vocês lembram disso. E depois aqui, ó, eu vou abrir um parágrafo aqui, ó, apenas para que ele tenha um parágrafo aqui de um texto qualquer, beleza? Então, tem ali um texto que vai ser digitado, um subtítulo aqui, né? Poderia colocar aqui, ó, esse é o meu subtítulo. Posso deixar assim, ou posso, esse é o meu cabeçalho, beleza? Também poderia deixar ele assim. Aí eu colocaria aqui, se esse é o meu cabeçalho, aí eu colocaria aqui, ó, um texto, né? Esse, ou aqui está, né? Vou colocar um acento aqui também, está as informações, opa, escrevi errado, informações do meu elemento de texto do HTML, beleza? Para ter um texto aqui qualquer, vou salvar isso, ainda não estou utilizando a div, tá? Poderia, no final aqui deste parágrafo, abrir um parágrafo a mais aqui, ó, mais um parágrafo, para que ele fique com 2 parágrafos. Nem vou quebrar a linha aqui, ó. Essa é a informação. Informação do. Não coloquei ali os acentos nada. Informação do meu texto final. Pronto, só isso. Não tem significado algum, apenas para que ele monte aqui, ó, isso que ele acabou de fazer, tá? E botou o título, subtítulo, um texto e outro texto. Aqui, sem nenhum problema, algo que a gente já conhece, que a gente vem trabalhando, óbvio, isso está com zoom, por isso que está grandão, tá, aqui fica menorzinho, beleza? Então, só para que você tenha uma ideia do que nós estamos fazendo aqui. Então, como que eu posso utilizar uma div? Então, vamos supor, eu quero aplicar uma formatação nessas, todas essas linhas aqui, ó, né, onde vai
se aplicar nesse subtítulo e nesse texto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, para vocês terem uma ideia, uma div. Então eu coloquei uma div. Aqui, ó, ele já fechou. Então eu vou fazer o quê? O que eu quero envolver? Não quero envolver tudo aquilo ali, ó. Eu movo até aqui, até posso depois fazer uma formatação aqui, ó, para ele arrumar o meu documento, né? Formatou, olhem lá o que aconteceu, ó. Então ele criou uma div, aonde a div, eu vou quebrar a linha aqui só para ficar visualmente melhor. Ele começa aqui e termina aqui, então tem um começo e um final. Tá? Então a ideia de ter um começo e um final, eu estou fazendo com que todos esses objetos aqui, ó, apliquem o que eu quero fazer nessa div. E o que eu quero fazer nessa div? Eu vou montar em toda a volta aqui um quadro e eu vou pintar a linha de... Vou deixar vermelho para ficar bem destaque mesmo e o quadro pintado em azul, beleza? Então como é que eu faço isso? Eu posso, através dessa div, fazer o quê? Um estilo. E aonde eu ponho os estilos? Os estilos nós colocamos aqui, ó, no cabeçalho. Então eu venho aqui e coloco estilo, né? Abro e fecho a tag. Opa, isso. Peraí que eu escrevi errado lá. Estilo, pronto, abri e fechei estilo. Então aqui eu vou montar o meu estilo, ó. Abri tag, fechei a tag. E o que eu vou montar de estilo? Eu vou colocar aqui, ó, uma nomenclatura para eu usar. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto, minha, né, em inglês, my, div. Abri e fechei a folha de estilos. E quando eu faço essa nomenclatura de palavra, eu estou fazendo um indicativo que eu estou criando um estilo ali. Ainda não vou dar tantos detalhes, mas eu estou aplicando toda a configuração aqui dentro dessa abertura e esse fechamento de chaves. E qual configuração eu vou aplicar? Olhem só, eu vou mandar ele colocar borda numa medida, border com uma medida de 5 pixels, ou medida de espessura. Vou colocar uma saída ali para ele dar uma espécie de um degradêzinho, ó, outset vermelho, né, para ele dar a saída da cor vermelha, ponto e vírgula, pronto. Terminei ali essa configuração. Aí o fundo da minha caixa ali, eu vou colocar aqui, ó, background, e eu vou colocar uma cor. Qual cor? Ah, vou escolher uma corzinha aqui, ó, isso aqui, ó, royal azul, beleza? Aqui ó, me apareceu ali, ó, e ponto e vírgula no final. E vou mandar falar que o texto, o alinhamento do texto, vai ser todo centralizado que compõe essa formatação. Então, eu coloquei 3 formatações em um único estilo. Então, notem que eu preparei um estilo que toda vez que eu utilizar ele seja aplicado esses três comandos. E quais são eles? A borda, o background, que é fundo, e o texto, com a disposição do texto. E como que eu uso isso? Lembram que eu fiz a configuração do spam em aulas anteriores a respeito de colocar style e lançar? Então, se eu fosse lançar todos esses styles aqui, eu abriria o style e saia lançando um por um. Como eu estou criando um estilo ali em cima e eu quero fazer uso da palavra estilo que está aqui já mencionada, olhem só o que eu faço. Em vez de usar o style, eu ponho class e vou fazer o indicativo de qual é a classe que eu estou utilizando. E a classe que eu estou utilizando é aquele que eu nomeei como myDiv ali em cima. Então, feito isso, ó, ele está fazendo uma associação de todas as palavras. Em vez de eu usar o estilo aqui, ficar um textão bem longo aqui, eu estou criando ele de uma forma separada e estou colocando todas as formatações, beleza? Forma bem sucinta, tá? De montar essa classezinha nesse estilozinho. Por que bem sucinta? Porque o foco é a div, então a div vai receber essas formatações. Beleza? Então a div ela serve para ela agrupar tipos de formatações. Eu poderia deslocar, como eu desloquei o texto aqui, eu poderia deslocar o quadro, diminuir o tamanho de quadro, eu podia fazer uma série de formatações. Então a div, ela nos garante que objetos ou conjuntos de objetos eu consiga aplicar formatações. Então quando eu tenho um conjunto, e quais são esses conjuntos? O subtítulo e o parágrafo, eu utilizando a div, eu faço com que ela tenha essa aplicação destes comandos. Então a div ela é usada por quando eu tenho um conjunto de HTML ou um conjunto de tags a serem utilizadas. Aí eu uso uma div, e como eu estou fazendo aqui agora. Vamos salvar para ver como que reflete isso? Olha lá, salvei, Ctrl R. Olha só o que aconteceu, ó. Ele montou um quadro e neste quadro ele colocou o quê? Tudo centralizado e colocou a espessura. Ó. Se eu quisesse dar um tamanho do quadro, ó, poderia dar uma largura para o quadro. Ó.
edit, eu colocaria, por exemplo, aqui, ó, 600 pixels. Vamos ver como é que vai ficar em tamanho. Ctrl R, olha lá o quadro já ficando menor. Entenderam? Então a ideia de ter a div é fazer com que o quê? Eu faça essa formatação. Notem que eu não fiz um deslocamento da largura do quadro. Ah, mas eu quero preencher tudo. É só não dizer qual é a largura dele. Eu venho aqui, não faço mais esse indicativo, arranco fora. A partir do momento que eu arranco fora a largura, ele vai preencher. E qual que é o bacana? Conforme o meu HTML se dimensiona, né? Então eu vou tirar aqui o zoom, ó. Dimensionou, ó. Diminuiu, ó, ele vai se incorporando, ó, ele vai se incorporando ao tamanho da minha página. Então essa é a ideia de nós criarmos, deixarmos, por exemplo, dessa forma solta, para que o texto fique assim, ó. Então ficou um subtítulo, conforme nós colocamos aqui em cima, ó, H1, coloquei esse quadro através de fazendo a div e dando todo o estilo de formatação aqui em cima, aqui no header. Lembra que os estilos e os scripts são sempre aqui em cima? Lá nas primeiras aulas nós já comentamos. Então, notem que nós utilizamos apenas a div para fazer uma formatação em um conjunto de tags, tá bom? Essa é a ideia de utilizar a div para fazer formatação em um conjunto de tags, para deslocar objetos, criar quadros, como eu fiz agora, e fazer uma N outras coisas, tá? Lembrando, todas as aulas elas vão se complementando. Então, quanto mais você vai assistindo outros vídeos, vão se complementando, como nós estamos usando aqui a div junto com o parágrafo, junto com H2, com outro parágrafo e o estilo, que eu coloquei um estilo aqui e joguei algumas formatações, como border, background color, text, a linha, para fazer tudo alinhamento, cor de fundo e cor e qual o estilo da borda, tá? Poderia intensificar um pouco mais a borda? Poderia. Ctrl R, olha lá, que bordona que ficou. Tá, o outside dá esse efeito aqui, ó. Então, notaram? E a cor vermelha. Então, poderia deixar ela mais fininha? Poderia deixar ela mais fininha. Tá vendo? Ficou bem fininho, ó, 1 pixel, tá? Então você faz do formato, do tamanho e da cor, né? Poderia mudar a cor de fundo aqui, como nós mudamos. Poderia mudar a cor de linha, como já efetuamos, ó. Vou colocar essa cor aqui, ó. Salvei e atualizei, ó lá. O vermelho com salmão é óbvio que não vai ficar muito legal, né? Então vamos escolher uma outra cor aqui, ó. Cheguei, ó. Sky Blue, salvei, Ctrl R, ó lá, ficou lá nessa cor Sky Blue. Beleza? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, escrevam, mandem um e-mail que eu terei o prazer de responder. Um abraço, pessoal.